Você gosta de ser chamada de mulher guerreira? Você já foi chamada assim? Eu gravei um vídeo aqui recentemente, mês passado, e eu falava sobre esse perfil de mulher guerreira, né? Que eu carreguei ele com orgulho durante muito tempo da minha vida, posso dizer, praticamente a minha vida inteira. E eu gostava até. Com o tempo eu fui percebendo que aquilo já fazia parte de mim, que era uma coisa super natural. E eu não tinha noção o quanto isso me conectava com a escassez. Será que isso não está acontecendo com você também? Bom, como eu disse, né, eu gravei um vídeo recentemente, e aí ali naquele vídeo eu mencionei um pouco da história da minha mãe, né? Então ali eu disse que, eu acredito que eu tenha falado que ela se separou, né? Eu tinha 12 anos e tinha mais duas irmãs, uma delas era até menor que eu, né? E ela tinha 5 anos na época. Então, mas mesmo quando ela era casada, ela nunca pôde muito contar com meu pai, sabe? Sempre foi assim uma família bem desestruturada, muitas brigas, enfim, a realidade de muitas famílias no Brasil, né? A gente, se você não viveu assim, com certeza você tem uma amiga muito próxima que tenha passado por isso. Então essa era a nossa realidade. E as pessoas chamavam minha mãe de guerreira pra cá, guerreira pra lá, Regina, você é muito batalhadora. E eu achava aquilo lindo, eu falava, nossa, mas é verdade, minha mãe é guerreira mesmo, incansável, né? Impressionante, assim, as coisas que minha mãe fazia. Inclusive faz até hoje, ela com 73 anos é um exemplo de vida. Porém, eu fui vivendo nesse modo, né? Porque já com 13 anos, com 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar. Minha irmã mais velha também, né? Ela é um ano mais velha que eu. Então, nós começamos a trabalhar muito novas, né? E paramos a escola e depois acabamos voltando, fazendo supletivo, essas coisas. E era muita responsabilidade. Imagina, para uma menina de 12 anos, a gente trabalhava para ajudar a manter as contas da casa, né? Pra gente viver ali com dignidade. Era basicamente isso. Então, a minha vida inteira eu trabalhei. A minha vida toda eu sempre trabalhei. Então, teve momentos em que eu só trabalhava, não podia estudar. E aí, depois, para conseguir conciliar as duas coisas, porque o trabalho muitas vezes era. Operadora de caixa, por exemplo. Então era um horário que eu não conseguia estudar porque acabava trabalhando até mais tarde. Enfim, bem trabalho de sobrevivência mesmo. Então eu me adequava dentro daquilo que estava disponível para mim. E aí eu fui vivendo dessa forma e depois comecei a estudar e... sabe, sempre com muito esforço, com muita dedicação. Já fui cabeleireira durante muitos anos e aí eu fazia a faculdade e trabalhava no salão. E aí nessa época eu via muito isso, época de provas na faculdade, eu trabalhava lá no salão o dia inteiro, aí eu ia para a faculdade, fazia as provas, voltava para atender as clientes. Obviamente, se eu não quisesse voltar, não precisava, né? Porque geralmente em salão a gente é autônomo. Mas eu voltava porque eu precisava faturar. E ali eu ficava até 11, 11h30 da noite. Às vezes até dormia lá, porque era a casa da minha amiga, né? E ela falava, não, pode dormir aí. Eu solteira, né? Aproveitava esse momento para ganhar meu dinheiro. E aí descansava, enfim. E essa era a minha rotina, sabe? Sempre muito corrida. Então, tô na correria. E isso durante muitos anos. E aí depois eu fui morar em São Paulo. E a vida de quem mora em São Paulo, na maioria das vezes, também é muito corrida, porque também a gente passa muitas horas no trânsito. 2 horas para se locomover, 2h30, 1h30, né? Quando é rápido é 1h30. Então é desse jeito, e aí você se acostuma com aquilo de que, eu tô na correria, né?
E aquilo vai fazendo parte de você e você não vai percebendo quanto que aquilo conecta com a escassez. Então eu vim trazendo isso desde a minha mãe e depois eu entrei, sabe, nesse modo sobrevivência, de trabalhar muito e dormir tarde, não me alimentar direito e depois também, daí quando eu tive as crianças, tive questões, desafios com relação à infertilidade, tive endometriose, e até isso não estava nem no roteiro, eu nem ia falar, mas eu lembrei. Nessa fase, né, eu já morava em São Paulo, e quando a endometriose ficou muito forte, assim, né, muito inflamada, eu estava muito inflamada, e por isso eu sentia muita dor, muitas dores. Eu tomava Tramal e o Tramal fazia com que eu ficasse muito mal, porque ele é um opioide, né? Então ele age no sistema nervoso central, você não sente dor. É um remédio usado até para pessoas com quadro de câncer, com fratura exposta. É um analgésico muito forte. E eu tomava esse remédio para suportar, para conseguir trabalhar. E não faltava, nunca faltei no trabalho, então eu tinha essa responsabilidade que, assim, para mim era inadmissível faltar no trabalho, por mais que fosse uma doença incapacitante e que eu pudesse até pegar um atestado, mas eu pensava, não, eu tenho medo de depois isso ser uma causa lá na frente, né, de ser um critério para que me mandem embora. Então eu não me permitia sequer pegar um atestado médico. E aí as amigas, né, mais próximas que sabiam de tudo que estava acontecendo, enfim, teve uma fase ali bem difícil, que foi bem difícil mesmo, assim. Chegava a passar o mês inteiro tomando muito analgésico, muito analgésico para conseguir minimamente manter uma vida normal, né? E esse analgésico acaba tendo muitos efeitos colaterais. E eu tava ali naquele modo guerreira, sabe? Nossa, eu sou guerreira, eu sou muito responsável, eu não deixo a peteca cair. Mas isso foi me adoecendo também, sabe? E eu não percebia. E aí chegou um momento da minha vida em que isso começou a me incomodar. E daí eu falei, não, eu não quero mais esse rótulo. Eu não me enquadro mais, não me encaixo mais nesse perfil de guerreira. Eu não quero ser guerreira. Eu quero ser próspera, eu quero ser abundante. Eu quero ter tempo para fazer minhas coisas com calma, me priorizar, sabe? E aí depois que você tem seus filhos, né? Quem é mãe sabe como funciona, daí a gente acaba fazendo tudo por último, e por amor mesmo, e aí você fala, na hora que der eu faço, daí você até tem um tempo para fazer uma coisa, mas você já está cansado, você fala, não, quero descansar, mas eu fui percebendo que isso estava me adoecendo, e que eu não queria mais viver dessa forma, mas não com rebeldia, não com raiva, com uma tranquilidade. Assim, é uma chave que vira, né, uma percepção, você faz um download ali de um arquivo e você fala, é isso, né? Ou não é mais isso, eu não quero que seja dessa forma. Então, desse dia a partir deste dia que eu decidi que eu não seria mais a mulher guerreira, muita coisa ficou muito mais fácil para mim, mas muita coisa, é impressionante, não é imediato, né, como eu já falei até de outras vezes, nossa, tem um cabelo aqui entrando dentro do meu olho, não é de imediato, não é um miojo, né, não é instantâneo, mas a gente consegue a partir do momento que você toma conhecimento e que você decide que vai ser daquela forma. Então a vida desde então foi se tornando muito mais leve, e você já não carrega mais aquela armadura, todo aquele peso, até na forma de você lidar com as pessoas, nas suas cobranças internas,
perfeccionismo, é muita coisa que muitos registros, muitos arquivos que a gente vai deletando, né? É um processo lento, mas vai melhorando muito a vida da gente, muito mesmo. Então eu queria compartilhar aqui hoje contigo essa reflexão, e se você já se sentiu assim, ou se sente assim até hoje, né? Eu peço que você compartilhe comigo, conte aí nos comentários a sua história, como que foi, como que você entende, se você concorda ou não. Vamos fazer uma troca sobre esse assunto. E se você gostou também, deixa seu like, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Tchau!